Tudo bem? Muito bom dia para você, Colombo. Muito bom dia aos nossos espectadores. Parece que não está tão combinado assim. Alguns deputados estão reclamando que o texto que saiu do Senado Federal, aquele que reduz o impacto fiscal, não retira todos os gastos do teto fiscal, não saiu como combinado com os parlamentares e também com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Então, apesar de tantos encontros, a presença ali de Lira em reuniões com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com os articuladores do orçamento, não saiu a contento para os deputados o texto que foi aprovado no Senado Federal. Então, até esta previsão de aprovar a PEC na Câmara na terça-feira da semana que vem é considerada por alguns integrantes aí do Centrão como uma meta irreal. Já tem gente falando em conclamar sessão extraordinária para o Natal, para deixar realmente esse presente de Papai Noel ao governo eleito mais para o fim deste ano, colocando dificuldades no meio do caminho, tão somente porque há 3 assuntos conectados, perfeitamente conectados hoje em Brasília: a escolha de ministros, a aprovação da PEC e o julgamento do orçamento secreto, que hoje terá um novo capítulo. O Supremo Tribunal Federal retoma aquele julgamento sobre a validade das emendas de relator que são abastecidas pelo orçamento secreto, e aí a gente poderá ter um termômetro novo do andamento desta PEC lá no Congresso Nacional. Uma coisa não acontece sem a outra. O governo tem sido muito pressionado a apresentar sua escalação de ministros aqui da nova esplanada, mas responde: antes de ter todos os ministros escolhidos, o Congresso precisa aprovar a PEC, ou então vai acabar surgindo desentendimentos devido às escolhas não pretendidas, né, ali pelos seus aliados para ministros. E depois a PEC, cadê a PEC? Aí o Congresso responde: não tem PEC se o STF não encerrar esse julgamento do orçamento secreto. Então são 3 coisas perfeitamente conectadas que a gente tem aqui em Brasília: ministérios, PEC e orçamento. O Congresso dando os seus recados, precificando, mostrando quanto o custo pela aprovação dessa proposta está ainda mais caro. Um último bastidor: ontem houve um almoço de Arthur Lira com a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, ou seja, a bancada ruralista. E ali ele mediu ainda mais a dificuldade de colocar esse texto para votação, que era esperado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo governo hoje. Ele percebeu que não conseguiria nem mesmo reunir o quórum necessário para a votação dessa PEC, por isso acabou adiando para a semana que vem. Nessa discussão ontem com a FPA, com a bancada ruralista, de acordo com relatos, Lira chegou a levantar a hipótese até de fazer uma votação híbrida. Lembra dos tempos mais críticos da pandemia, em que alguns parlamentares participavam online, outros presencialmente? Mas a gente está falando de uma PEC, tem toda uma tramitação, um rito mais rigoroso, porque exige uma maioria de votos, 2 turnos, precisa ter gente no plenário para votar a PEC. Lira disse: mas alguns podem entrar à distância, se for necessário. Nem assim a ideia passou. Então tem gente que ainda não engoliu a proposta de emenda à Constituição que abre o espaço fiscal na ordem de bilhões, garante aí o cumprimento de algumas promessas de campanha do governo Lula-Alckmin, a exemplo do Auxílio Brasil de R$600 para o ano que vem. Dada aí o atraso no calendário, o que a gente pode dizer hoje é que o jogo está ainda mais complicado do que o que parecia ser para aprovação dessa PEC.